estudo passado, nós aprendemos um pouco sobre aquela passagem onde o rei Saul procura uma necromante para se comunicar com o profeta Samuel, que já havia falecido. Nós descobrimos ali que o espírito incorporado naquela necromante não era do profeta Samuel. No estudo de hoje, nós vamos aprender uma das mensagens que mais tem sido usada para afirmar a crença na reencarnação. É aquela passagem onde Jesus diz que João Batista é a reencarnação de Elias. Será que Jesus realmente quis dizer isso? E se Jesus disse, o que ele quis afirmar com tal informação? Nós vamos descobrir isso hoje aqui nesse canal Falando de Deus, no terceiro vídeo sobre o Espiritismo, e o tema de hoje é: será que João Batista era a reencarnação de Elias? Vem conosco hoje e vamos descobrir isso junto, através do discernimento que o Espírito de Deus há de nos dar hoje. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando a sua casa, a sua vida e abençoando não somente a você, mas a toda a sua família e amigo. O vídeo de hoje é bastante polêmico, eu já estou rindo porque aonde eu fui me meter, né? Mas enfim, a palavra de Deus precisa ser dita, a verdade precisa ser dita. E hoje nós vamos aprender sobre essa passagem que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas e tem sido usada como fonte para dizer que Jesus pregou o Espiritismo, ou seja, a reencarnação. E nós vamos descobrir detalhes que têm passado desapercebido quando as pessoas interpretam essa mensagem. De antemão, eu quero deixar bem claro que o vídeo vai ser completamente, exclusivamente com uma linguagem didática e dedicada a todas aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, os meus queridos amigos que já conhecem essa passagem, que já conhecem outras passagens que eu vou trazer aqui, muitas passagens, eu vou ser bastante detalhista, porque eu preciso fazer com que as pessoas que não têm a prática de ler a Bíblia, ou que leem, mas não entendem, possam, através desse vídeo, compreender a mensagem que Jesus quis dizer quando falou que João Batista já veio, tá bom? Então não brigue comigo, não fique aborrecido, mas eu vou ser bastante repetitiva nesse vídeo, porque eu não quero mais que o inimigo use essa passagem para enganar a você. Eu não desejo mais que você seja enganada ou enganado por conta de não ter o conhecimento. Jesus diz que o povo perece porque lhe falta o entendimento. Então, os queridos amigos, fiquem
bem calminhos, porque eu de fato vou ser chata aqui, vou repetir, mas é para o bom entendimento de todos, tá bom? Já abram lá em Mateus no capítulo 11 e depois nós vamos abrir em Mateus no capítulo 17. Aqui nós vamos ler duas passagens que muitos espíritas usam para afirmar que Jesus pregou a encarnação de uma pessoa. Eu vou narrar aqui para vocês detalhe de toda a profecia e da história desses dois personagens, ok? Que é o profeta Elias e o profeta João Batista, que é dito que é a reencarnação de Elias. Vamos por parte, vamos ler os textos que são tiradas essas afirmações de que Jesus pregou a reencarnação e depois eu vou dar as nossas interpretações aqui passo a passo e você vai fazer isso junto comigo, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 11, vamos ler um texto bem longo, todos os dois são bem longos, mas vamos tentar ler na sequência e depois nós vamos falar pausadamente e vamos fazer as comparações, ok? Diz assim, Mateus no capítulo 11. Quando acabou de dar as ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João Batista: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falavam a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava para vir. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Então aqui a gente viu no versículo 15 que Jesus diz que João Batista é o Elias que aquele povo daquela geração estava esperando. Mas a gente vai detalhar tudo isso passo a passo. Eu só estou lendo o texto, agora a gente vai dar um pulinho lá em Mateus no capítulo 17. Vamos ler todo também. Diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte bem alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar. Um para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse:
Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram tanto com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio e tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta seguinte ordem: não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram ao Senhor: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Então Jesus respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Que polêmica, né? Aqui a gente vê claramente que Jesus está falando que João Batista era Elias. Nós vamos destrinchar, né, esses dois textos, mas antes de nós fazermos isso, vocês que não conhecem a história precisam entender quem é, afinal, Elias, né? Muitos já sabem quem é João Batista e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dele. Mas nós precisamos agora apresentar muitos de vocês que não sabem quem é Elias e vamos fazer isso agora. Eu confesso a vocês que eu não poderei contar toda a história de Elias aqui, porque senão o vídeo não vai ser sobre o tema se João Batista era ou não Elias, vai ser sobre a história de Elias. Mas eu vou fazer um resumo bem compacto para que você possa entender quem foi esse personagem, tá ok? Primeiro, a Bíblia não conta quem eram os pais de Elias, a vida de Elias, antes de começar o ministério dele, como profeta de Israel. Mas Elias, ele era um tibita, ele veio justamente para apresentar o arrependimento ao povo de Israel. Por quê? Porque quando o rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, morreu, com toda aquela confusão, as tribos foram divididas. E ficou entre o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá e Benjamim. O reino do norte, Israel, ele praticamente desviou-se de todos os ensinamentos que foram dados por Deus através desses patriarcas. Os patriarcas são aqueles homens que, através deles, geraram a nação de Israel. E através dele, todos os ensinamentos do Deus vivo foram passados a essa nação de Israel. Então, o reino do norte, quando foi dividido, viraram a cabeça. Eles começaram a adorar diversos outros deuses e ignoraram todos os ensinamentos passados através desses patriarcas. Então, nessa época, nesse período, surgiu um profeta, e esse profeta era usado por Deus para fazer com que as pessoas viessem se despertar e olhar para os seus erros e voltassem a adorar o verdadeiro Deus. Deus sempre faz isso. Quando o povo começa a se desviar do seu caminho, ele sempre levanta pessoas para fazer o povo se despertar e voltar à direção do caminho correto. E Elias era esse homem. Só que acontece uma coisa. Naquela época, nesse período que Elias surgiu como profeta, estava reinando um homem chamado Acabe. Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela introduziu no reino do norte, que é o reino de Israel, a adoração a um deus chamado Baal. Então, ela exigia, ela era uma mulher totalmente dominadora, ela dominava o marido, ela dominava o rei Acabe. E ela não somente dominava na questão da casa, né, dos seus afazeres mínimos particulares, mas como questões do reino, que era questão para o rei decidir. Então, toda a adoração que o povo de Israel dava ao Deus Supremo, ao Deus Eterno, Jezabel também exigia que os mesmos privilégios que o povo de Israel tinha para adorar
ao seu Deus e os seus sacerdotes que os profetas de Baal e o próprio Deus dela, Baal, também tivessem esse privilégio e que todos também adorassem a ele como adoram o Deus vivo. O rei Acabe, totalmente manipulado pela mulher, se deixou levar. Então ele começou a dar permissões para que a mulher dele começasse a introduzir o Deus dela, Baal. Foi aí que Deus levantou um homem super ousado, que não tinha medo de nada e que falava tete a tete com o rei. E esse homem se chamava Elias. Então Elias, ele começou a pregar para o povo de Israel que eles precisavam voltar a adorar o Deus único que foi apresentado pelos patriarcas e que já tinha feito muitos milagres na vida do povo de Israel. Mas o povo estava com seus ouvidos e seus olhos tapados e Jezabel fazia questão de fazer com que a cegueira e a surdez do povo crescesse ainda mais. Acontece que um dia Elias diz que, por conta do que o rei tinha feito com a nação de Israel, deixando a nação de Israel servir a deuses estranhos e ele mesmo servia a deuses estranhos, não iria chover na terra de Israel durante 3 anos. De fato, a seca aconteceu e durante 3 anos não caiu uma gota de água na terra de Israel, ao ponto de muitas pessoas já estarem começando a morrer de fome por conta da seca. Um dia, o rei Acabe e o profeta Elias tiveram outro encontro. Então, o profeta Elias ele pede ao rei Acabe que leve a população de Israel para o alto do Monte Carmelo e junto os 450 profetas de Baal. Com qual intuito? O intuito era provar quem era o verdadeiro Deus ou quem era o Deus mais poderoso. O Deus de Baal ou o Deus eterno? Tanto é que quando chega esse dia, Elias faz a seguinte proposta: se o Deus de Baal é o Deus verdadeiro, então segue-o. Agora, se o Deus vivo é o Deus verdadeiro, então siga somente a ele. O que ele estava tentando dizer é que não dava para servir os dois. Ou você servia a Baal, ou você servia a Yahweh, o Deus eterno. Então o que aconteceu? Elias pediu 2 novilhos e deu um para o profeta de Baal e outro ele guardou para si. E eles montaram lá um local onde ia ser ofertado esses novilhos. Então deram a oportunidade primeiro para os 450 profetas de Baal fazerem a oferenda. E o que tinha que acontecer? O altar tinha que ser montado, mas ninguém podia queimar aquele altar. Quem deveria queimar o altar era o Deus que estava sendo representado pelos 450 profetas ou, na parte de Elias, o Deus de Elias. Os profetas de Baal, eles teriam que provar que o Deus dele era maior que o Deus de Elias. O que aconteceu foi que todo mundo achava que por Elias ser uma única pessoa, os profetas de Baal, eles iriam ganhar essa parada. Eram 450 homens contra um único homem. O que aconteceu? Nada mais, nada menos que os profetas de Baal ficaram toda a manhã até o meio-dia rogando ao Deus dele e nada aconteceu, o fogo não caía do céu. E isso se estendeu até a tarde e nada acontecia no altar dos 450 profetas. Até que Elias tomou a palavra e decidiu arrumar, organizar, endireitar o altar de Deus que já tinha sido quebrado, né? Porque o povo já não respeitava, já não prestava mais adoração a Deus. Então ele restaurou, ele consertou ali aquele altar e depositou a sua oferta. E para completar, Elias ainda colocou água ao redor de toda essa oferta, dificultando mais ainda o surgimento do fogo. E ele fez uma oração bem simples. Em poucos segundos, o
fogo caiu do céu e consumiu toda aquela oferta e secou toda a água que Elias havia jogado naquele altar, provando para toda a população de Israel e para os profetas, adoradores de Baal, que o Deus de Elias é um Deus vivo e o Deus verdadeiro. Isso fez com que Elias fosse um homem muito perseguido e odiado por Jezabel, porque Jezabel queria que a nação de Israel adorasse aos deuses dela, inclusivamente ao Deus Baal. Passaram-se algum tempo, que a gente não vai contar toda a história de Elias aqui. Deus havia dado uma informação a Elias. Deus tinha dito que ia tomar Elias para si. O que significa esse tomar Elias para si? Elias não iria morrer. Deus tinha dito que iria levar Elias para junto dele. Antes disso, Elias tinha que preparar um sucessor para desempenhar a função dele aqui na terra. E Deus escolheu esse sucessor chamado Eliseu. Eliseu, então, foi o discípulo de Elias, e tudo que Elias fazia, Eliseu tentava aprender, tentava seguir, porque Elias era um homem íntegro. Elias era um servo de Deus, então Eliseu também tinha que ser íntegro e tinha que ser submisso a Deus. Só que acontece uma coisa, chegando o dia certo para Deus levar Elias para si, Elias perguntou a Eliseu o que ele queria como presente. E Eliseu virou para Elias e disse: eu quero porção dobrada do seu espírito. Acontece que o espírito de ousadia, esse espírito de autoridade, nós não escolhemos, nós não compramos, nós não aprendemos a ter. Quem aprendeu sobre os estudos da parábola das 10 virgens sobre o azeite, sabe que esse espírito, quem escolhe é Deus, a quem ele vai dar. Tanto é que o próprio Elias fala assim: dura coisa você me pediu, porque eu não posso determinar em te dar isso. Porém, afirmo a você, se você me vir ser levado, com certeza o seu pedido será aceito. E acontece que Eliseu não queria sair de perto de Elias, porque ele queria que essa promessa acontecesse em sua vida. Ele queria ver o mestre dele sendo levado e receber essa unção. E isso realmente aconteceu. Acontece que, quando eles estavam andando, de repente apareceu uma carruagem de fogo e levou Elias para o céu. Isso foi visto não somente por Eliseu, mas todos os homens que estavam acompanhando o profeta. Aqui nós terminamos a história de Elias, bem resumidamente, dizendo o que Elias fez, qual foi a missão dele aqui e o fato de Elias não ter morrido. Elias não morreu e sim foi levado para o céu através de uma carruagem de fogo. Agora você faz uma pergunta assim: mas Rejane, o que tem a ver então a mensagem de Jesus dizer que João Batista era Elias? Havia uma profecia de que quando o Messias chegasse a essa terra, Deus iria enviar um mensageiro para preparar o caminho do Messias, que nós conhecemos ser Jesus Cristo. Isso está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3. E nós vamos ler agora essa profecia para que nós possamos começar a montar o quebra-cabeça. Ok? Vamos ler Malaquias no capítulo 3, versículo 1 ao 5. Depois nós vamos saltar para o versículo 23. Diz assim: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente no seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como
fogo para nos purificar. Será como o sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus o sacrifício que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Isso é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsos, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos da viúva e dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com você. Versículo 23 diz assim: lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai para todo o povo de Israel obedecer. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes para que eu não venha castigar o país e destruí-los completamente. Nós acabamos então de ler uma profecia dizendo que antes do Messias vir a essa terra, Deus iria enviar um mensageiro para preparar o caminho. E nós acabamos também de aprender que Elias não morreu. Jesus, ele diz que João Batista é Elias. E muitas pessoas afirmam que Jesus está falando que Elias reencarnou em João Batista. Como que João Batista pode ser a reencarnação de Elias se não morreu? E nós sabemos que reencarnação, a pessoa precisa morrer para deixar esse corpo dela, certo? Será que quando Jesus estava falando que Elias veio e todos entenderam que era João Batista, Jesus estava falando que Elias reencarnou em João Batista? Nós podemos questionar, será? Por quê? Porque Elias não morreu. Como que Elias pode vir reencarnado em alguém? Certo? Então, por que Jesus disse que Elias já veio e todos os seus discípulos estavam entendendo que Jesus estava falando a respeito de João Batista? Mas quando fazem essa pergunta a João Batista, se ele é Elias, João Batista diz que não é Elias. Abramos lá em João, no capítulo 2, versículo 21, olha o que João Batista diz. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era de fato. João afirmou claramente: eu não sou o Messias. Então eles perguntaram a João: então quem é você? Você é Elias? João respondeu: não, eu não sou. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: diga quem é você para que podemos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é o que você diz a respeito de você mesmo? Então João respondeu, citando o profeta Isaías: eu sou aquele que grita assim no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Todos aqueles que tinham feito essa pergunta para João, eles perguntam: você é o profeta que estamos esperando? Lembra que em Malaquias nós lemos que Deus iria enviar o profeta Elias para preparar o caminho do Senhor? Então João diz aqui: não, eu não sou esse profeta. João afirma com todas as palavras que ele não é o profeta Elias, aquele profeta tão esperado pelo povo de Israel. Aí ele diz assim: e quem é você? Eu sou a voz que grita no deserto e que prepara o caminho do Senhor.
Vou pegando aqui com todo carinho, porque eu tô fazendo isso, eu tô pegando o pãozinho e tô quebrando devagarzinho para que vocês entendam detalhe por detalhe. Então aqui, João ele está dizendo que não é o profeta Elias, mas ele está dizendo que é a voz que clama do deserto, está preparando o caminho para o Senhor. Calma aí, mas em Malaquias não está dizendo que quem ia preparar esse caminho para o Senhor seria o profeta Elias? Ou porque João está dizendo que ele é aquele que prepara o caminho para o Senhor, mas ele não é o profeta Elias? Nós sabemos aqui que no Espiritismo é ensinado que uma pessoa, quando morre, ela torna a voltar em uma reencarnação, ela não tem memória do que ela fez no passado, na vida passada dela. Ela não tem memória. E isso é um dos motivos que eu questiono a reencarnação, porque como que uma pessoa vai se aprimorar de uma coisa que ela fez nas outras vidas, ou como é que ela vai pagar por um erro que ela nem sequer se lembra que cometeu? É meio contraditório, né? Se Deus está querendo que você se aperfeiçoe, como que você vai fazer isso se você nem sabe sequer o que você cometeu? Mas vamos lá. Então, na visão dos espíritas, João pode não estar se lembrando que ele era o profeta Elias. Mas nós já questionamos que ele não pode ser o profeta Elias porque Elias não morreu. Certo? Vamos pegando aqui. Agora tem uma coisa. Jesus disse que João era Elias. Então, quem é que está mentindo? Jesus estaria mentindo? Jesus estaria falando uma coisa que não é? Mas vem cá, se Jesus diz que João é a reencarnação de Elias, então, o que aconteceu com Elias? Elias foi levado numa carruagem de fogo e depois morreu e ninguém sabe que ele morreu? E se isso é verdade também, então a ressurreição de Jesus é mentira. Porque Jesus, ele está pregando uma reencarnação, certo? Então ninguém ressuscita, e sim ressurge em uma outra vida, em um outro corpo. E se isso é verdade também, Jesus está falando que João é a reencarnação de Elias, então a morte de Cristo na cruz é uma fachada, certo? Porque para que Jesus vai morrer na cruz se todos nós vamos ter oportunidade em vidas futuras para consertarmos os nossos erros? Então aquela história de que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, também é mentira. Porque nós vamos ter outra oportunidade em vidas futuras e nós mesmos vamos poder nos aperfeiçoar. Nós não precisamos de ninguém para morrer por nós. Será que Jesus, então, ele está caindo em contradição? Porque ele diz que veio a esse mundo para morrer pelos pecadores, para nos unirmos ao Pai, apresentando o reino do Pai a todos aqueles que assim querem receber. Então, se Jesus ele fala que Elias está reencarnado em João Batista, então Jesus está caindo em contradição, certo? Então aquela história que nós ouvimos no estudo passado sobre o rico e Lázaro é mentira. E foi o próprio Jesus que contou. Então ninguém vai para o inferno, ou vai para um lugar temporário e depois todo mundo volta. E também aquela passagem de que Jesus mesmo afirma em João capítulo 5, de que nos últimos dias todos os mortos irão ressuscitar, não é reencarnar, ele não fala reencarnar, ele fala ressuscitar para prestar conta de cada coisa que eles fizeram aqui na Terra, também é mentira, certo? Gente, mas será que Jesus ia cair em contradição tamanha? Ia amassar todo o evangelho, tudo que ele pregou aqui? Ia também amassar até o Antigo Testamento e jogar na lata do lixo com uma única declaração dizendo que João Batista era a encarnação de Elias? Será que isso é possível? Vamos continuar aqui. Porque João disse que não era. Alguém aí está enganado. Ou Jesus falou demais e acabou dizendo uma coisa que não era para ser dita, ou João não está lembrando realmente que ele é a encarnação de Elias. Mas então Elias morreu e isso não foi anunciado para ninguém. Quem é que está falando a verdade? Que confusão é essa? Para que nós saibamos se Jesus realmente estava falando a respeito da reencarnação de Elias em João Batista, nós temos que conhecer agora a vida de João Batista. Nós já conhecemos a de Elias, vamos agora conhecer
a de João Batista. Vamos lá! Lucas no capítulo 1, no versículo 5, e eu preciso que vocês comecem a prestar mais atenção em todas as palavras que eu vou ler a partir de agora. Nós vamos ver o anúncio do nascimento de João Batista. Diz assim: quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente as coisas, as leis e mandamentos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, conforme os costumes dos sacerdotes. Ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo estava lá fora e fazia orações. Então, um anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias de pé, ao lado direito do altar. Quando Zacarias viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um homem grande. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade se estou muito velho e a minha mulher também? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Então nós acabamos de ler a profecia que o anjo Gabriel deu a sacerdote Zacarias, que ele teria um filho, mesmo sendo ele já velho e sua esposa estéril. Nós vimos aqui que o anjo deixa claramente a Zacarias que o filho dele iria preparar o caminho para que o povo de Israel endireitasse, porque logo atrás estava vindo o Messias. Aqui um resumo da história de João Batista. Ele foi para os desertos a fim de se preparar e, quando ele retornasse à cidade, pregar o arrependimento para que as pessoas pudessem estar preparadas quando o Messias viesse. Nós sabemos que João Batista também tinha um problema com as autoridades, assim como Elias teve. João Batista, ele batia de frente com o casamento entre Herodes e Herodias. Nós sabemos que João Batista batia de frente com a promiscuidade sexual que estava implantada naquele reino, ao ponto de Herodias pedir a cabeça de João Batista e essa ser entregue em um prato a ela. Porque João Batista pregava contra a promiscuidade que acontecia naquele reino. Assim como Elias também pregava a promiscuidade que acontecia quando as pessoas estavam cultuando Baal, que era o deus da fertilidade. Então havia muitas orgias nesse culto. Agora nós vamos entender aqui.
o anjo Gabriel anunciou que João Batista iria preparar o caminho para o Salvador. Alguns meses depois, Jesus nasceu. Só que agora nós precisamos saber se essa apresentação de João Batista se refere à mesma pessoa da profecia de Malaquias 3:1. Vamos ler aqui o que o anjo falou novamente para Zacarias que João Batista seria. E depois vamos voltar lá em Malaquias 3:1. Vamos ler no verso 14. Diz assim: o nascimento do João vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. João, ele levará também muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que os pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá também preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Malaquias 3:1 diz assim: o Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Queridos, nós acabamos de ler que o profeta Elias será enviado antes do grande e terrível dia do Senhor, certo? Nós sabemos que grande e terrível dia do Senhor está se referindo lá em Apocalipse, e nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Mas a gente vê aqui que a profecia de Malaquias, que Deus iria enviar um mensageiro, não está batendo com a característica que o anjo Gabriel falou a respeito de João Batista, certo? Então, afinal de contas, quem foi João Batista? João Batista, ele está descrito em uma outra profecia que os judeus fizeram questão de tampar os ouvidos e os olhos para não enxergar. João está descrito na profecia que foi dada pelo profeta Isaías. No capítulo 40, versículo 1 diz assim: o Senhor nosso Deus diz: consolem, console o meu povo. Falem carinhosamente ao meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém. E digam-lhe que já terminou a sua escravidão. E os seus pecados foram perdoados. Versículo 3. Alguém está gritando: preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Versículo 6. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Pergunto eu. Anuncie que todos os seres humanos são como erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. Versículo 9. Você é mensageiro de boas notícias para Jerusalém. Suba no alto monte. Você é mensageiro de boas notícias para Sião. Entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o Senhor Deus está chegando. Você vê que aqui está falando que ele é mensageiro de boas novas e não mensageiro do juízo, como diz em Malaquias. Anuncie boas notícias, não juízo. Agora vamos ler em Mateus como eu posso afirmar que João Batista é esse mensageiro. Porque diz assim, no capítulo 3: naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus é chegado. O que é o evangelho? Boas novas.
Não está dizendo lá em Isaías que ele é mensageiro de boas novas, de coisas boas? Então ele está anunciando que o reino dos céus chegou. Ou seja, João Batista é mensageiro de boas novas. E aí diz no versículo 3, a respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. Então, está sendo dito aqui claramente que o profeta Isaías tinha profetizado a respeito de João Batista e que aquela profecia que nós acabamos de ler, lá em Isaías 40, está se referindo a João Batista e não a profecia descrita em Malaquias, que fala sobre o mensageiro que vai preparar o caminho antes que aconteça o juízo de Deus. Até João Batista, todos os profetas falavam a respeito do período da graça, do sacrifício perfeito que Deus iria enviar à humanidade. João Batista foi o último profeta antes da graça se cumprir com a chegada de Jesus Cristo. João Batista foi o último profeta a pregar que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que viria a esse mundo salvar toda a humanidade. Após isso, qualquer profeta que surgir pregará a vinda do Senhor agora, não como sacrifício perfeito para toda a humanidade dado através do amor de Deus. Agora, qualquer profeta que surgir vai falar para cada um de nós prepararmos o nosso caminho para o juízo de Deus, para não sermos condenados com o mundo. Diz assim, no versículo 13: até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falavam a respeito do reino, a respeito da graça. E Jesus disse que veio pregar o reino de Deus. E se vocês querem crer na mensagem dele, João é Elias, que estava para vir. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Jesus disse mais uma vez aqui que João é Elias. Mas Jesus estava querendo dizer que João era Elias em carne e osso? Vamos ver? Será que Jesus estava dizendo isso? Vamos ver o que o anjo Gabriel falou. O anjo Gabriel, quando veio trazer a mensagem para Zacarias, que ele teria um filho, o nome dele seria João Batista, ele deu uma informação aqui muito interessante e que vai complementar as duas frases que Jesus disse que João era Elias. Diz assim no versículo 13: não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, lhe dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegrias e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida embriagante. Ele ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Ele, João Batista, caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais e filhos rebeldes. Ele disse aqui, o anjo Gabriel, que João Batista teria o espírito e o poder de Elias. Antes que algum espírita desviou, o espírito de Elias incorporou em João Batista, eu digo para você que o espírito e o poder de Elias não significa que é a alma de Elias em João Batista. Por quê? O ser humano ele é dividido em três partes, ele é tricotômico. Ele é dividido em espírito, alma e corpo. A primeira coisa a ser feita foi o espírito. O espírito pertence a Deus. O que é o espírito? É o fôlego de vida. Quando Deus soprou na narina do ser humano, ele deu o fôlego de vida. Quando a criança nasce, se ela não chorar, o médico dá um tapinha ali para ela chorar e ela respirar e ela, mostrar que ela está viva. Isso é
é o fôlego de vida, é o espírito, e todo mundo, independente de ser bom ou mal, quando morre, vai para Deus. Segunda coisa que todo ser humano tem: alma. O que é a alma? É aquilo que te caracteriza de diferente de todos os outros animais. É a capacidade que você tem de entender, através do livre-arbítrio que Deus deu para você, o que você vai fazer de certo ou errado para a sua vida. E a sua alma, que é você, é o próprio ser humano, a alma é o próprio ser humano, é que será julgada. É a alma que é o EQM, que quando a pessoa sai do corpo, ela sim é que é requerida pelos anjos bons ou pelos anjos maus, que é a própria pessoa. É a capacidade que a pessoa tem. Opa, eu morri, eu estou vendo ali meu corpo ali. É a alma que distingue isso. Terceiro que nós temos, o corpo. O corpo fica, é esse corpo material, fica totalmente perdido aí e é sepultado. E que Jesus prometeu um dia que nesse corpo todos nós voltaríamos crendo nele, aqueles que creram nele, e que teremos um corpo transformado. Até os que morreram sem aceitar Jesus como seu Salvador ou que foram péssimos, pessoas más, elas também voltarão para os seus corpos para ser julgado. Isso não é uma reencarnação. Todo mundo vai ressuscitar. A Bíblia diz que todo mundo ressuscita nos últimos dias para ser julgado, e no seu corpo cada um vai receber a sua recompensa. Então, quando fala que João Batista tem o espírito e o poder de Elias, ele não está falando que ele terá a alma de Elias. Que ele não está falando que o Elias entrará nele, a própria pessoa, porque a alma é a própria pessoa, entrará nele, mas o espírito de Elias e o poder de Elias. Para ficar mais explícito, eu vou ler uma outra versão. Eu vou ler agora a versão João Ferreira de Almeida, e é a versão jovem. Anteriormente eu estava lendo a versão de Jerusalém, e é a de King James. Diz assim no versículo 15: pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele quem? João Batista, que nós estamos lendo. Será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Vocês prestaram bem atenção? Ele diz assim: ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Como o profeta, essa partícula como não significa que será o profeta Elias. Porque se fosse assim, o anjo Gabriel teria dito: ele será o profeta Elias. Ou seja, a alma de Elias estaria encarnada em João Batista. E não é o caso, porque o próprio anjo do Senhor, Gabriel, diz que o Espírito Santo estaria em João Batista, assim como esteve no profeta Elias. João Batista terá o mesmo Espírito que Deus deu a Elias, o mesmo espírito de ousadia, o mesmo espírito de coragem para enfrentar um sistema, uma monarquia. Para quê? A fim de preparar o coração do povo para o Messias que estava vindo. Mas era o Messias que ia julgar? Não, mas sim o Messias Salvador. Você não deve saber disso porque talvez você não tenha o hábito de ler a Bíblia nessa visão. Mas nós estamos pegando de capítulo e versículo, eu não posso pegar mais porque está muito grande esse vídeo, mas vou dizer uma coisa a você. O espírito e o poder de Elias foi dado, como nós falamos lá no início do vídeo, pelo próprio Deus. A ousadia foi dado a Elias para ele pregar para Acabe e Jezabel com ousadia. Elias pregava contra uma monarquia, contra o comportamento de um rei e de sua rainha, e que induzia o seu povo israelita a ir para o mesmo caminho, para a promiscuidade. Ele pregou contra um sistema, ele foi perseguido pelo sistema porque ele falava contra esse sistema. Ele
pregava, e ele era ousado por causa do espírito da autoridade que Deus deu a ele quando o ungiu como profeta. E isso ia acontecer igualmente com o último profeta da graça, que era João Batista. João Batista, assim como Elias, ele também pregava contra o sistema. Ele pregava contra o rei daquela época que tinha casado com a própria cunhada. Ele pregava contra a imoralidade que acontecia naquela monarquia, naquele tempo. Ele pregava contra os fariseus e saduceus daquela época. Ele virava na cara de qualquer pessoa que não cumpria a ordem de Deus e falava na cara daquela pessoa o que realmente ela estava fazendo de errado, ao ponto de João Batista despertar ódio em muitas pessoas. Elias não despertou ódio em muitas pessoas por pregar o comportamento pecaminoso deles? Despertou. Só que eles tinham também outras características. Elias vivia no deserto e nas cavernas. João Batista vivia nos desertos e na caverna. Elias se vestia com peles de animais. João Batista se vestia também com peles de animais. Elias pregava contra o sistema, era perseguido pelo sistema. João Batista pregava também contra o sistema. Elias pregava para que o povo de Israel se arrependesse. Lembra que ele pregava para o reino do norte? João Batista também pregava para que o povo também se arrependesse e voltasse a cumprir as leis de Deus. Elias enfrentou o rei Acabe e a sua rainha Jezabel. João Batista enfrentou o rei Herodes e a sua esposa Herodias. Ambos os profetas criticaram os pecados sexuais. Porque esse espírito de ousadia, esse espírito de coragem, só quem pode dar é o próprio Deus. Aquele espírito de ousadia, aquele espírito de coragem, ele poderia ser transferido por uma outra pessoa se Deus assim quisesse. Se Deus quisesse dar o mesmo espírito de ousadia que ele deu a uma pessoa a outra, Deus poderia fazer isso. Nós vimos aonde isso? Nós vimos justamente Deus fazendo isso para o discípulo de Elias. O que Eliseu falou quando nós lemos a mensagem lá no início do vídeo? Ele falou que ele queria ter a mesma unção de Elias. E Elias falou: dura coisa me pedisse, porque isso eu não posso te dar. Isso cabe a Deus dar. Porém, se você me vir ser levado, assim se cumprirá o desejo do seu coração. Então, assim como a unção de Elias foi para Eliseu, a unção e o poder de Elias também foi para João Batista. Aí você me faz uma pergunta: mas Rejane, você falou e não disse nada a respeito do que Jesus falou, que Elias veio e que todos entenderam que Elias se trata de João Batista. Eu falei e disse tudo, mas para você que ainda não conhece a palavra de Deus, eu não disse o português claro, porque você precisava conhecer todas essas passagens para que não tenha mais argumento para dizer que Jesus pregou a respeito da reencarnação e que até hoje o inimigo vem enganando a respeito disso. Eu fechei todas as brechas para que você soubesse que a profecia que estão usando para dizer que João Batista é Elias é errada. Porque a própria palavra de Deus já diz que não é a profecia de Malaquias se referindo a João Batista, mas sim a profecia de Isaías 40 que se refere a João Batista. Mas você agora vai ficar sabendo o porquê Jesus falou isso. E para isso nós precisamos voltar aos 2 primeiros textos que nós demos início a esse estudo. Vamos lá? Antes de nós lermos esse texto, relermos esse texto, eu vou trazer uma informação que muitos de vocês não sabem porque não assistiram aos vídeos anteriores sobre os convidados, que é um vídeo que nós falamos sobre a noiva de Cristo. Noiva de Cristo aqui, para muitos que não são cristãos, mas que estão ouvindo aqui, não é que Cristo vai casar e vai ter relacionamento sexual, nada disso. O que nós falamos sobre noiva de Cristo é que quando Deus restitui tudo, ele restitui também aquela criação que ele teve, que foi Adão e Eva lá no Jardim do Éden, mas que infelizmente foi roubada
através do pecado e do engano que Satanás implantou na cabeça do primeiro casal. Então, Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 que Jesus ele seria o Adão perfeito. E junto com isso, ele também formaria uma Eva perfeita. Não que eles seriam um casal para ter filhos, nada disso. O que eu estou querendo falar em relação a isso é que, principalmente no vídeo sobre os convidados, sobre alguns segredos que Jesus mantinha com alguns discípulos. Jesus tinha 12 discípulos. Só que quando ele queria fazer alguma coisa em segredo, porque não podia ser revelado antes que ele morresse e ressuscitasse, ele chamava apenas 3 discípulos para tais acontecimentos. Até quando ele queria contar um segredo, ele só contava para esses 3 discípulos. Quem são esses 3 discípulos? Pedro, Tiago e João. No estudo sobre a noiva de Cristo, nós falamos o que cada um desses 3 discípulos representa. Mas representa por quê? Representa por causa das suas características, personalidades e comportamentos. Então, de acordo com as suas personalidades e seus comportamentos, esses 3 discípulos representam 3 grupos de pessoas que existem dentro da igreja. A igreja não é uma instituição, mas é o corpo de Cristo, a verdadeira igreja, a igreja pura. Então, esses 3 tipos de pessoas são representados através de Pedro, João e Tiago. Pedro, ele representa o grupo das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, mas são aquelas pessoas impulsivas que prometem as coisas a Deus, mas que no final não faz e depois se arrepende, volta e faz com ímpeto, faz com amor. E são aquelas pessoas também que outrora estavam tão perto de Deus, mas por causa dos seus caprichos e personalidades, elas simplesmente deixaram de fazer algumas coisas para Deus por conta dos seus interesses ou por medo de ser repreendido ou rejeitado por alguém. Pedro representa os convidados que estarão na festa, na grande festa de casamento entre Cristo e a noiva dele. O que Tiago representa? Tiago representa a todo o povo judeu que fez uma aliança com Deus e que vivem a lei de Deus, mesmo não tendo acreditado em Cristo como Messias, mas eles não desobedecem, não desonram os mandamentos de Deus dados lá no Monte Sinai a Moisés. Ok? João, o terceiro discípulo é o João, é o discípulo mais novo dos 12 discípulos convocados por Jesus para ser seu seguidor. Então, João, ele é aquele que não se importa com o que os outros vão pensar, ao ponto de botar a cabecinha dele reclinando no ombro do Senhor. O ato dele deitar a cabeça no ombro do mestre mostrava para todos que ele dependia do mestre, que ele estava completamente descansado no Senhor do qual ele escolheu servir. João, entre todos os discípulos, foi o único que não abandonou Jesus quando ele foi crucificado, esteve com ele aos pés da cruz, acompanhando a família dele, inclusive a mãe dele, no momento mais crucial, que foi o sofrimento na cruz. João representa a família de Cristo, que é a noiva dele. E foi justamente esses 3 discípulos que estão descritos nessa passagem que nós vamos reler e nós vamos esmiuçar para você o porquê Jesus contou para eles que João Batista era Elias. Vamos lá? Diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Os 3 discípulos que eu falei para vocês, somente consigo. Ele deixou todos os outros de lado e levou apenas esses 3. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nunca ninguém tinha visto isso, mas Jesus quis mostrar isso somente para esses 3 discípulos, que ele era o Senhor. Os 3 discípulos viram também Moisés, Elias e Jesus conversando. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor e outra para Moisés e outra para Elias.
Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Olha só, além deles terem visto um ato inédito, Jesus se transfigurando, ou seja, para um ser celestial, eles viram também naquele monte Moisés e Elias. Moisés havia sido morto, mas só Deus sabe onde o corpo dele foi sepultado, porque o próprio Deus sepultou o corpo dele. Elias não morreu, Elias foi para os céus. Vão acompanhando o que eu estou falando aqui para vocês. Eles ouviram também o próprio Deus dizendo que Jesus era o filho dele. Olha que segredo. Presta essa atenção. Então, eles, os discípulos, ficaram com tanto medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio e tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Não foi um apenas que viram, foram 3 homens que viram uma grande revelação. De fato, Jesus era o Filho de Deus e ele estava conversando com 2 grandes ícones do povo judeu, Moisés e Elias. Agora vamos no versículo abaixo. Quando eles estavam descendo do monte, Jesus lhe deu a ordem: Não contem para ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Vocês viram então que Jesus pediu um segredo. O que eles acabaram de ver lá no monte é um segredo. E só poderia ser contado quando Jesus ressuscitasse. Não fala quando Jesus reencarnasse, mas ressuscitasse. Nós vamos saber por que Jesus pediu esse segredo. Então, os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Porque eles acabaram de ver Elias lá, certo? Então Jesus respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim também maltratarão o Filho do Homem. Então, os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Primeiro, Jesus mostrou um segredo a eles, que é a transfiguração dele e o aparecimento de 2 personagens importantíssimos para o povo de Israel. Segundo, Jesus pede um segredo a eles, porque o Pai afirmou a eles, aos discípulos, que Jesus é o filho dele. Tanto é que fala: esse é o meu filho, a quem eu amo. Ouvi o que ele diz. Então o próprio Deus afirmou que Jesus era filho dele. Agora, terceiro, não conte a ninguém até que eu ressuscite. Por que Jesus pediu o segredo, uma coisa tão importante? Não seria melhor quando os discípulos saíssem dali, abrissem o bocão e falassem para todo mundo ia acreditar que Jesus era o Filho de Deus? Nossa, ele conversou com 2 ícones do nosso povo, Moisés e Elias. Quem não ia acreditar que aquele homem era o Filho de Deus? Por que Jesus pediu um segredo e esse segredo só podia ser contado quando ele ressuscitasse? Porque o povo de Israel naquela época estavam esperando o Messias aparecer. Tanto é que eles perguntam a João Batista se João Batista é o Elias que eles estavam esperando, porque eles sabiam, se João Batista chegou e ele é Elias, então o Messias está vindo lá atrás. João Batista diz que não é, mas é uma voz que clama no deserto. O povo está tão cego, e a própria palavra de Deus diz que o povo está tão cego, que o povo não reconheceu que quando João Batista disse que ele é uma voz do que clama no deserto, endireitar o caminho para o Senhor passar, que ele estava citando uma profecia de Isaías. Então, o povo quis saltar, o povo quis primeiro que a profecia de Malaquias se cumprisse antes da profecia de Isaías. Mas primeiro a profecia tem que seguir uma ordem. Então, Isaías profetizou que primeiro iria vir uma voz do deserto que ia preparar o caminho do povo de Israel para o arrependimento, para boas novas que estaria chegando. E Jesus é as boas novas, e quem preparou esse caminho era João Batista. Mas o povo não quis enxergar.
Tanto é que o povo no início achava que Jesus era o Messias, porque eles perguntavam: será que esse de fato é o Messias do qual nós estamos esperando? Mas por que eles fizeram essa pergunta? Porque quando eles viram que Jesus estava ressuscitando, que Jesus estava curando, eles começaram a ver: só quem pode fazer isso é o Messias. Porque até hoje no povo de Israel, só o Messias pode curar qualquer doença que tenha sido de nascença. Qualquer pessoa que tenha nascido cego, que tenha nascido coxo, que tenha nascido paralítico, só pode ser curado pelo Messias. Não uma doença que a pessoa, uma paralisia que uma pessoa ganhou no decorrer da vida. Não, mas se ela nasceu cego ou com alguma deficiência, só Deus pode curar. E só Deus pode ressuscitar mortos. Vão pegando essa informação. Então eles começaram a se balançar: nossa, esse homem está ressuscitando, esse homem está curando, será que eles são o Messias? Isso mexeu tanto com eles que eles não queriam aceitar, a ponto de quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles correram atrás de Lázaro para matar Lázaro, porque eles não queriam que a informação de que o homem de Nazaré ressuscitou alguém vazasse, porque todo mundo ia falar: opa, então esse cara é o Messias. Assim, quando Jesus curou o cego de nascença, por quê? Porque só o Messias podia fazer isso. E qual foi a informação que Jesus mandou para os discípulos de João Batista, quando João Batista ficou na dúvida se realmente Jesus era o Messias que ele tanto pregou? Jesus apenas falou uma única coisa para os discípulos de João darem informação a João Batista: diga a ele que os cegos vêm, os paralíticos andam e que os mortos estão ressuscitando. João logo entendeu: o Messias é que pode fazer isso. Então eu realmente conheci o Messias do qual eu preguei e preparei o caminho. Vocês estão entendendo? Então Jesus virou para os seus 3 discípulos que desceram o monte e falou: não conte para ninguém. Por quê? Porque se eles souberem disso, eles vão acreditar que eu sou o Messias só porque vocês comentaram o que vocês viram. Mas eles têm que acreditar que eu sou o Messias pelo simples fato de eles quererem aceitar essa revelação. Quem vem acompanhando o estudo no canal Falando de Deus sabe muito bem que Jesus falava em parábolas, porque muitas das pessoas começaram a descobrir que o batismo com as águas era um dos caminhos para fugir do juízo de Deus, a ponto de João Batista perguntar, falar assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles começaram a desconfiar, a ligar uma coisa com a outra. Então muitos iriam aceitar Jesus como Messias, não porque olhou para ele e realmente se inclinou a isso, mas porque ouviu falar: então vamos lá, por medo ou por receio, iriam aceitar ele como filho de Deus. Mas Jesus pediu: não, eles têm que entender, eles têm que compreender as profecias e de bom grado eles têm que aceitar. Por isso que isso era um segredo. Não conte para ninguém até que eu ressuscite. Aí você faz uma pergunta: mas Rejane, o porquê? Logo abaixo eles falam: mas por que os senhores da lei dizem que Elias tem que vir primeiro antes do Messias se revelar? Jesus, em sã consciência aqui, vocês leem o texto, ele está altamente dizendo o que eu acabei de falar para vocês. Porque eles não querem aceitar a profecia de Isaías, que vem primeiro que Malaquias, que a graça teria que vir primeiro antes do juízo. O amor de Deus, o perdão de Deus a toda a humanidade teria que vir primeiro antes do juízo final. Como que Deus vai julgar uma nação se antes não deu oportunidade dela se arrepender? Então, Jesus está falando, eles estão ignorando essa profecia porque eles primeiro querem um rei, porque a profecia de Malaquias fala a respeito de um rei e não de um sacrifício perfeito como foi Jesus na época de João Batista. E João Jesus, ele fala que Elias já veio, mas ninguém percebeu. Jesus está dizendo: Elias já veio, mas a cegueira espiritual de vocês não permitiu enxergar. Jesus, ele está falando
aquilo que o anjo Gabriel já tinha dito a Zacarias, que João Batista veio sim preparar o caminho com a ousadia de Elias. Mas os israelitas não queriam aceitar isso. Eles queriam um rei montado num cavalo branco, com roupas reais. Ele não queria um homem vindo no jumentinho, nem que andasse com pecadores. Eles queriam ver um homem nobre. E Jesus foi totalmente o oposto. Então não seria os discípulos dele que viu toda esse fenômeno acontecer no Monte Sinai, que iria dar de mão beijada uma informação que os próprios israelitas daquela época não queriam aceitar. Por isso que quando a gente vê que Isaías, ele vem primeiro que Malaquias e anuncia que antes ia haver um profeta, uma voz, um mensageiro que ia preparar o caminho para as boas novas, e depois Malaquias vem e traz uma informação que havia um mensageiro antes do juízo e que Deus viria a reinar, a mensagem que os israelitas preferiram ouvir foi a mensagem de Malaquias, onde Jesus estaria vindo como rei, como juiz, e não como um homem sofredor, um homem humilhado entre dois ladrões. Só que Jesus disse uma coisa, é verdade, Elias terá que vir. Porém, Elias já veio, mas vocês não reconheceram. Os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: é verdade que Elias vem preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Em uma única frase, há duas informações. Primeiro, Jesus diz: é verdade que Elias vem preparar tudo. Jesus está dizendo na primeira frase que Elias virá. É verdade que Elias vem. Ou seja, ele não diz é verdade que Elias veio. Não. Ele diz é verdade que Elias vem. Agora ele diz uma outra informação. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Aí os discípulos entenderam que Jesus está falando de João Batista. Mas calma aí. Na primeira parte ele diz que Elias virá. E a segunda ele diz que Elias veio. Que confusão é essa? O que Jesus está dizendo aqui nessa primeira parte é que o verdadeiro Elias, aquele de carne e osso, que todos os israelitas estão esperando, ele virá. Aquele homem que subiu numa carruagem de fogo, ele retornará. E ele sim é aquele que está sendo descrito em Malaquias no capítulo 3. A parte que Elias já veio, mas vocês não reconheceram, Jesus estava falando do poder e da autoridade, o espírito de Elias que esteve sobre João Batista, mas ninguém reconheceu. Mas o verdadeiro Elias, tanto é que ele diz, é verdade, Elias terá que vir. Aqui sim, é verdade, Elias terá que vir. Jesus está falando que isso acontecerá e que a profecia de Malaquias se cumprirá. E nós vamos ver agora como tudo isso vai bater. Porque quando nós comparamos com João Batista, não bateu. Mas agora você vai ver como vai bater essa profecia. Abramos o livro de Apocalipse, capítulo 11, no versículo 3 a 6, diz assim: eu enviarei as minhas duas testemunhas vestidas com roupas feitas de pano grosseiro, e elas anunciarão a mensagem de Deus durante 1260 dias. As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor do mundo inteiro. Essas duas testemunhas têm autoridade para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo em que anunciam a mensagem de Deus. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas
e ele vencerá e as matará. E os seus corpos ficarão na rua principal da grande cidade, onde o Senhor delas foi crucificado. Durante 3 dias e meio, o povo de todas as nações, línguas e tribos e raças olharão para esses 2 corpos e não deixarão que sejam sepultados. Mas depois desses 3 dias e meio, um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram, e todas as pessoas que os viram ficaram com medo terrível. Aí os 2 profetas ouviram uma voz forte que vinha do céu e diziam: suba aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiam do céu numa nuvem. Naquele mesmo momento houve um violento terremoto e a 10ª parte da cidade foi destruída. Está dizendo aqui que nos últimos dias, eu vou resumir bastante aqui, Deus enviará 2 testemunhas que estão diante dele, já estão diante dele, para testemunhar, para pregar em Jerusalém, a fim de converter o coração daquele povo de Israel a Deus. Diz aqui que essas pessoas estão diante de Deus e elas serão enviadas à terra para pregar antes que o juízo de Deus aconteça. Vocês depois vão lendo que isso é antes do julgamento de Deus para a humanidade. Malaquias cita apenas uma única testemunha, que é o profeta Elias. Aqui em Apocalipse 3:6 tem 2 testemunhas, certo? Não pode ser Moisés. Moisés morreu, porque senão haveria 2 ressurreições. Nós sabemos que só há uma ressurreição, que é no arrebatamento da igreja. Aqui está falando de uma outra pessoa também que foi levada nas nuvens antes do dilúvio. Quem foi? Enoque. Enoque não morreu. Essas 2 testemunhas que assistem diante de Deus nada mais é e nada menos do que é Elias e Enoque. Ou nós achamos que eles foram fazer um tour no céu e vão ficar por lá e não vai terminar a missão deles. Eles vão terminar a missão deles aqui na Terra, assim como todos os seres humanos precisam terminar a sua missão aqui na Terra. E a missão deles é pregar, é continuar pregando esses últimos dias. Elias pregou o juízo. Enoque também pregou o juízo. Enoque, antes de ser arrebatado aos céus, de ser levado aos céus, Enoque também pregou a vinda do Senhor. E ele, assim como Elias, voltará e concluirá a missão dele. Olha o que diz aqui em Judas, no capítulo 1, versículo 14. E foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isso a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não obedecem e não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Então, o próprio Enoque está profetizando que o Senhor Jesus virá com milhares dos seus anjos a fim de julgar a todos. Isso foi profetizado antes do dilúvio. Ele e Elias, que foi levado, ambos que foi levado, eles terão que voltar para concluir a sua missão e pregar ao povo de Israel a última oportunidade que Deus dará àquela nação. E assim virá o fim. Se você der continuidade ao texto, você vai ver que começa a vir várias pragas para a terra. Então, elas estão pregando antes do julgamento. Porque quando elas são levadas é o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja é o julgamento de Deus nas nações. A Bíblia diz que é antes do juízo. Jesus, na época de João Batista, não veio como juiz. Ele disse que ele nem veio para julgar a terra, mas sim para salvar. Mas o que aquelas 2 testemunhas estão apresentando em Apocalipse é que Jesus agora vem como rei e vem julgar as nações. E a própria palavra de Deus diz que os que o transpassaram olharão para ele, baterão no peito, se arrependendo, porque eles reconhecerão que o Messias que eles mataram, de fato, era o Filho de Deus e que
havia se cumprido essa profecia quando João Batista estava aqui pregando o arrependimento para os perdões dos pecados. Aí eles baterão no peito e se lamentarão por não ter entendido que primeiro tinha que cumprir a profecia de Isaías e depois sim a profecia de Malaquias. O que nós vemos aqui é que quando Jesus diz que Elias já veio e que estava se representando em João Batista, e que sim, e que Elias virá, Jesus está falando alto e bom som, que primeiro era necessário que o Cordeiro viesse, para depois o juiz vir. Mas quando o juiz viesse, quem iria preparar esse caminho seria o verdadeiro Elias em carne e osso. Elias, aquele o qual o profeta Malaquias havia profetizado, ele voltará sim nos últimos dias. E ele sim fará com que o coração, ele tentará fazer com que o coração de muitos se voltem para Deus, mas infelizmente muitos ainda rejeitarão e só reconhecerão quando vê o próprio Senhor descendo nas nuvens. Então, quando Jesus fala lá, verdadeiramente Elias terá que vir, Jesus está falando então da profecia em Malaquias no capítulo 3 de que o próprio Elias virá. Mas quando ele diz, porém, eu afirmo que Elias já veio, mas vocês não reconheceram, Jesus está falando da primeira parte da profecia que Isaías falou, que haveria um mensageiro antes pregando as boas novas, mas esse teria a unção, a ousadia de Elias, e que nós já provamos aqui que foi. Então, meus queridos, ficou muito longo esse vídeo. Eu queria falar tantas outras coisas. Eu fui muito detalhista aqui, por isso que ficou longo, mas eu precisava falar isso. Quando Jesus então diz que Elias já veio, ele quis dizer que a mesma ousadia, o mesmo espírito que atuou em Elias lá quando ele enfrentava Jezabel e Acabe, atuou na vida de João Batista quando ele enfrentou Herodes e Herodias. Ambos têm semelhanças e vocês viram, porém o verdadeiro Elias só virá nos últimos dias para cumprir a profecia de Malaquias, que diz que o Senhor virá agora como juiz, não como sacrifício, não como boas novas, não como o amor de Deus a toda a humanidade que assim o aceitar como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu espero que isso tenha ficado na mente de vocês, que vocês tenham aprendido. Quem não entendeu, mande mensagens para mim. Eu vou responder todas as dúvidas no final desse estudo, tá? Jesus nunca pregou a reencarnação. Ele sempre pregou a ressurreição dos mortos. Isso nós vimos também quando essas duas testemunhas, elas voltam para os seus corpos e elas ressurgem, elas ressuscitam no terceiro dia, juntamente com todos os mortos que morreram crendo na promessa de Jesus. Por isso que ele diz, bem-aventurados aqueles que não perdem a fé em mim, porque eles ressuscitarão nos últimos dias. Que Deus possa te abençoar, que esse estudo tenha trazido clareza a você e que a partir de agora você não venha mais ser enganado em acreditar que a reencarnação ela substitui a ressurreição. Jesus prometeu ressuscitar os nossos corpos transformados e nunca prometeu a reencarnação, porque a reencarnação é uma utopia para você deixar de acreditar que Deus preparou e tem preparado um lugar especial para você e toda a sua família que confiam e esperam nas promessas de Deus. Deus possa te abençoar rica e grandiosamente. Amém. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vocês prestaram atenção no que nós acabamos de ler agora? Jesus diz assim, que de todos os homens que nasceram, João Batista é o mais importante de todos eles. Mas calma aí, se Jesus quis dizer que João era Elias, então como pode João Batista ser mais importante que Elias? Então, se Jesus realmente está querendo dizer que João Batista é Elias,
e ele diz que João, de todos os homens que nasceram, é mais importante, então por que Jesus não usou o plural? De todos os homens mais importantes que nasceram, Elias e João Batista são os mais importantes. Ou Jesus poderia falar assim, já que ele quer afirmar que João Batista e Elias, ele não falou. De todos os homens que nasceram, Elias é o mais importante. Aí Jesus estaria batendo o martelo de que realmente João Batista é Elias. Então, será que de fato Jesus está chamando João Batista de Elias?